Olá pessoal, mais um episódio do Pequeno Também Pode, um podcast do Pequenos em Foco, projeto totalmente dedicado aos pequenos empreendedores. Hoje nós vamos estar falando sobre varejo, balconistas, vendedores e afins. Mas antes eu vou fazer um agradecimento aos patrocinadores que estão ajudando esse projeto. Contemporâneo Capital, empresa que atua no mercado desde 2019, assessorando pessoas físicas, jurídicas na estruturação de carteiras de investimento de curto, médio e longo prazo, tanto no Brasil e no exterior, através do assessor Rodrigo Paula. O Rodrigo de Paula foi um trabalho fantástico. Ele atende o pessoal, os clientes deles, parceiro dele, em 90 segundos. O Rodrigo é um que está desde o início do projeto, lá atrás, na época do Instagram, e ele é o que está proporcionando também esse projeto. Agradecer também o Grupo Rioport, através do Márcio Marcasa. O Grupo Rioport, entre outras coisas, é uma assessoria completa em comércio exterior, que vai desde a formatação empresarial, identificação, desenvolvimento e validação de fornecedores e clientes no exterior. Então, também está participando com a gente aqui. Então, queria agradecer eles pela coragem e ousadia de estar incentivando esse projeto. Também agradecer algumas empresas que, de uma maneira ou de outra, participaram, ajudaram, incentivaram com esse projeto do Pequenos em Foco. JHO Estrutura Metálicas, a M2R Drones, a W9 Hub e a Cor de Limão Agência Criativa. Queria agradecer de coração eles. Agora eu vou apresentar, tem uma equipe aqui, 3 júniors, 3 júniors. Apresentar meu amigo Carlos Roberto Puia, consultor comercial, escritor, especialista em técnica de venda. Obrigado pela oportunidade, Puia. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Estamos aí para a batalha de questionamento, né? E vamos falar daquilo que a gente gosta, né, Debrey? Que é vendas. Nossa Senhora. Então, para o nosso público, vamos falar um pouquinho de vendas, que é interessante. Como minha mulher fala, você não tem outro assunto. Não tem outro assunto. Receber também meu amigo, meu irmão Roberto Mattioli Júnior, palestrante, consultor em desenvolvimento empresarial e humano, entre outras coisas. Obrigado também, Mattioli, obrigado pela deferência. Eu vou te chamar de Mattioli, vou te chamar de Beto, vou te chamar de Roberto. Então, a gente vai tocando. É um prazer, Debrey, um prazer estar aqui com você, estar conhecendo o Roberto aqui também, né? O Puia, e falar do que a gente realmente gosta, né? Que é da única profissão que existe no mundo, que é vendas. Sim. Não tem nenhuma outra. Sim. Né? Se não souber fazer isso, pode ser, eu formei em medicina, legal, vamos falar em vendas, porque senão você não vai vender seu negócio. É o que eu falo para todo mundo. Você que está assistindo, que acha que não é um vendedor, você é. O tempo todo. Você é. Fazer uma pergunta de $1 milhão para os dois. Vou começar com o Puia. Eu fiz essa pergunta para você no Instagram há coisa de uns 3 anos. Vendedor já nasce feito? Não. Você pode preparar a pessoa para ser um bom vendedor. Eu, por exemplo, Debrey, quando falava em vender, eu sou daquela época ainda que tinha vendedor de livro de porta em porta. Né? Antes. Existia aquelas enciclopédias Formar, né? Aquelas famosas enciclopédias. E eu sempre comentava com o pessoal, se um dia eu tiver que vender alguma coisa, eu vou morrer de fome. E mal eu sabia que vendas seria o meu grande campo de mercado. Então, minha carreira toda foi em vendas. Né? Eu comecei como comprador, passei a vendedor, e até hoje eu não consigo. E eu negociava e não sabia que eu negociava. Eu nasci negociando, né? Eu negociava na hora da mamadeira, na hora da chupeta, eu negociava para ganhar um presente, eu negociava para uma festinha de aniversário, eu negociava com meu pai para chegar um pouquinho mais tarde. Então, fui aprendendo a negociar com o tempo e até que um dia eu despertei e falei, não é que eu sou um vendedor? Então, minha carreira profissional foi dentro da área comercial. Aposentei, não consigo esquecer de vender e continuo vendendo até hoje. Então, como eu não consigo visitar o cliente, eu visito ele via internet, mas estou vendendo todo dia. Hoje é o caminho, né? Ajuda é uma ferramenta, né? Eu estou usando o termo balconista aqui porque algumas perguntas vieram através de lojistas do segmento de materiais para construção. Então, estou usando o termo balconista, mas serve para vendedores, né? Mattioli, balconista mal preparado, descuido ou descaso? Eu acredito que descuido do próprio e descaso do próprio, né? Porque eu sempre falo que atendimento, qualquer tipo de atendimento é individual. Você pode chegar na porta da empresa, a senhora que estiver limpando lá, ela pode até parar, pôr a ferramenta do lado e dizer, olá, bom dia, seja bem-vindo. E aí você fala, caramba, se eu recebi dela isso, que eu vou receber do atendente? Aí você chega lá e leva um soco do atendente, né? Porque você fala, puxa vida, o cara não se debruça,
o cara não ouve, o cara não busca entender. Então, eu acho que isso vem muito do indivíduo se preparar, porque as pessoas ficam muito esperando com que os outros os preparem, né? E, na verdade, a gente tem que se preparar o tempo todo, a gente tem que estar pronto. O cavalo branco passa toda hora. Sim. Só você está pronto, você escolhe o cavalo que você quer, a altura dele, o tamanho da crina. Então, acho que atendimento, varejo, eu fiz aí a relação comercial Sasazaki e Leroy Merlin durante 4 anos. Eu fiz a relação comercial dessas 2 empresas. Então, eu andei, Leroy Merlin são 55 lojas. Então, eu fui entender cada loja, porque aquilo é uma rede, mas é uma rede é uma rede que cada loja funciona do seu jeito, tem a sua cultura, tem a sua forma de fazer. Mas os profissionais, como eu dizia, cada um é um. Você vai fazer o seu trabalho junto com o seu cliente, que cada um é um também. Eu bati muito nessa lance de fazer sobre venda, sobre balconista, atendimento, porque eu tenho um problema sério, eu não sei se vocês têm. Cara, eu vou nos lugares e eu começo a analisar. Eu saio com a família fala assim, o que ele está vendo agora? Cara, e eu fico olhando. Essa pergunta que eu fiz, a próxima também vai entrar um pouco nisso, porque 2 situações que eu vi, não sei se vocês viram, o home center eu vejo muito, você entra na loja, o vendedor chega, você fala aqui que é um piso, a gente até conversou sobre isso na época, o cara não pergunta nada, ele te leva no balcão da promoção. Não pedi promoção, não é? Essa é uma situação. Outra situação que eu vi, presenciei, toda a dinâmica da venda fechada, o balconista atendeu bem, vendeu um produto legal. Você quer pagar em quantas? Você consegue fazer em 2? Consigo. Interessante, bom para a loja. Chega no caixa, eu estava ao lado. A moça, está tudo certo, foi bem atendido, foi. Vai passar no cartão em 2 vezes? Tem. Olha, pode passar em 10. Cara, não é? Eu acho que é uma maneira, é uma situação que quebra um pouquinho a rentabilidade do dono da loja, podia ajudar. Cara, ninguém pediu, já estava tudo certo. Você não quer fazer em 10? Então, por isso que eu falo. Aí vem aqui, eu lojista, como eu consigo motivar um balconista, um vendedor a se qualificar, Puia? Bom, primeiro é conscientizar... Até onde insistir, ou não sei se o termo é esse. Não, a primeira coisa que eu falo é que o profissional hoje ele tem que ser conscientizado, e ele não tem que ser envolvido, ele tem que ser comprometido com a empresa. Porque quando você envolve um funcionário, ele vai fazer tudo aquilo que você pede. Agora, quando você transforma ele num eficaz, ele tem iniciativa própria e ele tem um comprometimento com o negócio. Bom, primeiro, qualquer projeto que você vai fazer dentro de uma loja, que é o caso que você citou há pouco, com relação ao funcionário do caixa, que quer fazer em 10 pagamentos, e o balconista, né? Vamos chamar carinhosamente ele de balconista. Sim. E ele ofereceu e negociou em 2 pagamentos. E o que houve aí dentro? Primeiro, houve um comprometimento e houve um envolvimento. Um deu lucro e o outro, entre aspas, né, deu um pouquinho menos de lucratividade, para não dizer prejuízo. Agora, a orientação ela deve partir daquela pessoa que está gerindo essas pessoas, né? Primeiro, ele não comprometeu os 2 no mesmo processo. Porque se ele pega o balconista e pega a menina do caixa e faz o mesmo comprometimento que esse pessoal e dizer, olha, a partir de amanhã a gente vai fazer todos os produtos nossos em 2 pagamentos que dá lucratividade para a empresa. Em últimos casos, para não perder negócio, a gente vai fazer em 10 pagamentos. Prioridade máxima é o pagamento em 2 parcelas. Ok? Estamos combinados? Estamos combinados. Isso aí é um primeiro passo. Eu não estou dizendo que não foi feito. Pode até que tenha sido feito isso aí. Só que não houve o comprometimento de uma pessoa. Então, o primeiro é falta de comunicação, de conscientização e de trabalho de equipe. Talvez essas pessoas nem se cumprimentam durante o trabalho. Cada um vai lá, senta no seu... né? Eu vou dizer o seguinte, um dos maiores problemas hoje de vendas é que a pessoa assume o cargo, mas não assume a posição e o que ele tem que fazer. Então, ele tem que assumir o cargo e também a obrigação que ele tem que fazer. E o Roberto disse muito bem, o que falta hoje também é um pouco de vontade da pessoa aprender. Como ele disse muito bem, às vezes a pessoa tem que ter um autoconhecimento, buscar um autoconhecimento, e muitas vezes isso ele não faz. Eu, por exemplo, eu tenho uma plataforma de treinamento à distância, eu vendo cursos para diversas corretoras de seguro, inclusive empresas de material de construção. E a reclamação é a mesma, 50% nem lê.
E a gente paga para ele aprender. Então, falta o quê? Falta um pouco mais de comprometimento hoje do pessoal aprender para fazer a coisa correta. Eu tenho até uma pergunta depois sobre essa parte também do comprometimento à distância. Roberto, como resolver o problema da acomodação ou da falta de comprometimento da equipe de vendas? Eu acho muito legal. Só para te falar, eu visito uma loja aqui em São José do Rio Preto de materiais para construção. Eu não sei se encaixa nessa situação de acomodação ou comprometimento. São cinco balconistas, 5 atendentes. Cara, você vê 4, 5 pessoas no computador de um, esperando ser atendido por ele, com os outros 4 parados. Pô, vem aqui. Não, eu quero ser atendido pelo Puia. Eu não sei se é muito talento do que atende ou se é muita acomodação e falta de comprometimento dos outros. Como é que a gente resolve? Como é que o lojista resolve isso? Eu vou te contar um caso meu em 91. Foi antes de eu ir embora para Campinas. Eu era vendedor de porta de loja na J. Mafuz. E eu era daquela loja da General Glicério lá em cima, onde o Paulo era gerente. Não era da Matriz, a Matriz é aquela da esquina Da Americana, com a Siqueira né? Campos ali. E nesse ano, não sei se exatamente 91 e 92, na época a empresa tinha 34 lojas. E as 34, nenhuma loja bateu meta. Nenhum profissional bateu meta. Nenhum vendedor. Nenhum. Eu bati 147% da meta. O senhor João Mafuz ligou para mim e falou, Robertinho, me chama de Robertinho, né? Desculpa, meu pai foi o primeiro. E, Robertinho, o que você fez, moleque? Eu falei, não fiz nada. Fiz o que eu faço todo dia, atendi meus clientes. Mas como assim? Eu falei, atendi meus clientes. E nesse fevereiro, eles compraram. Por que eu estou contando isso? Porque desde que eu comecei, Brair, eu entendi que o negócio sou eu. Eu sou o negócio. Eu faço o negócio. Você é seu produto, não é? Sim, aquela estrutura toda que está ali montada é para que eu desenvolva o meu negócio. Eu sempre falo nos treinamentos, onde estou com as pessoas, entenda, se você é um apertador de parafuso, você tem que ser o melhor apertador de parafuso, mas para quem? Para você primeiro. Se você vai valorizar aquilo, não espera ninguém ir lá e bater nas tuas costas, olhe para aquilo que você faz e, puxa vida, cara, eu preciso melhorar, eu sou bom nisso. Porque se alguém bater nas tuas costas e falar, cara, você é muito bom, você já sabe, só está validando aquilo que você sabe. Então, eu acredito que as pessoas têm que se desenvolver. Elas têm que olhar para elas, que é a questão do autoconhecimento, elas têm que cada vez mais se conhecer e entender o que é importante para aquilo que ela faz. Né? Não é muito difícil isso. É difícil com que as pessoas tenham disciplina para fazer isso. É o que eu acredito. Posso pegar um gancho? Lógico, pode. O que o Roberto disse é importante, porque tem uma coisa. Vamos continuar chamando de balconista. Quantas vezes você entrou numa loja como vendedor, ou supervisor ou gerente, e um balconista te chamou te pedindo orientação daquele produto que ele vende? Várias vezes, mas sempre os mesmos nas lojas ou os com o mesmo perfil. Deixa eu só te fazer mais uma colocação, Roberto. Eu sempre montei equipe de vendas e sempre batemos meta. Eu tenho a felicidade de estar no quadro de honra da Flash Marroy até hoje. Eu fui o primeiro gerente de vendas a nível Brasil, campeão nacional, e no quadro de honra da presidência. Chamava Clube do Golfinho. E como que eu ganhei isso? Eu fiz toda a minha equipe de venda, um fazendo sucessão no outro. O primeiro cargo eu contratava de fora, que era um promotor de vendas. Depois o vendedor saía do promotor, o supervisor do vendedor, e eu como gerente, eu era supervisor, eu assumi a gerência. Eu falei, eu quero esse plano de carreira para todo mundo. Agora, aonde eu contratava o primeiro promotor? Eu contratava no ponto de venda. Eu não tinha agência, eu não publicava, eu não colocava anúncio em jornal, nada. Indicação de lojista, não? Ou você... Eu ia no ponto de venda. Eu contratei um vendedor aqui de Mirassol, para Venturini, dentro de uma loja de material de construção, você deve conhecer, que é o Cacique, lá de Andradinha. Ah, sim. Eu passei no corredor e vi um moreno, né? Bonitão, com uma flanelinha limpando o gabinete. Aí eu fui até o proprietário e falei, escuta, quem que é aquela pessoa? Não, aquele é o vendedor de tal empresa, assim, assado. Eu falei, te visitar sempre? Visita. Ele está aí? Eu falei, tá limpando uns gabinetes. Enquanto ele não limpar o showroom
enquanto ele não conversar com o pessoal do Eles não estoque, vêm aqui. enquanto ele não vem falar comigo, porque ele já vem munido de todas as informações. Eu falei, eu quero esse cara. Ele se tornou um dos melhores vendedores da empresa. Eu não sei se ele está até hoje, né? Mas enquanto eu fiquei lá, ele era um dos melhores vendedores da empresa. Por quê? Eu busquei ele lá. Então, o vendedor, ele se vende. Sim. O produto é ele, né? Então, ele vai ser o cartão de visita de qualquer gerente que entrar na loja. Eu não entro em loja nenhuma direto no escritório, direto no... Eu dou um passeio pela loja, eu vejo as melhores exposições, quem são os promotores, os vendedores, os balconistas. Você conversa com os teus produtos também, porque eles não estão saindo, por que você não está saindo? Justamente. Perfeitamente. Então, ele se vende. Então, se ele está vendendo um produto, primeiro se vende. Então, isso aí parte tanto da empresa, da sua gerência, que vai direto no depósito ou direto no vendedor, e também é culpa do vendedor, que ele está, às vezes, ali no computador, né? As pessoas do lado, tudo, a gente não sabe o que eles estão fazendo, navegando, o cliente rodando na loja com uma barata toda, e ninguém vai lá se prontificar a ajudar esse cliente. Tinha uma loja de material de construção aqui em Rio Preto que fechou. Eu entrava por uma porta e saía pela outra, porque ninguém atendia, ninguém notava a presença do cliente dentro dessa loja. Eu falei, um dia ela vai fechar, ela está fechada. Fecha. Ô Roberto, quando as empresas vão perceber que treinamento para vendedores são investimentos e não custos? Treinamento não aqueles dados pelas indústrias parceiras, dele, Partido Logista, Debraer Logista. Eu quero... Como é? Por que é tão caro? Não tem muito essa argumentação. Quando é que eles vão começar a perceber, se é que já mudou um pouco essa percepção, de que investimento em treinamento não é custo? Eu entendo muito. Muitas vezes a gente chega nas empresas, né, oferece o trabalho para as empresas, porque você vê a necessidade, né? Você recebe alguém que falou, cara, busca aquela empresa e tal. Eu até tenho um caso bem bacana, né? O dono de uma empresa, de uma grande empresa, disse para mim, olha, por que você não vai na minha empresa? Por que você não vai dar treinamento lá? Eu falei, porque eu conheço sua empresa. Ele falou, como assim? Eu falei, eu conheço sua empresa. O que eu vou desenvolver lá, a hora que eu começar a falar, não vai dar certo. Ele falou, como? Eu falei, conheço sua empresa e conheço muito bem sua empresa. Ah, não, mas vai lá, tal. Aí fui, sentei na mesa com a pessoa que contrata isso, e quando comecei explanar aquilo que eu gostaria de trazer como projeto, por já conhecer a empresa, conhecer a filosofia da empresa, né? A pessoa, eu sei. Nossa. Tudo que eu falava, eu sei. Falei, puxa vida, cara. Então, vocês realmente era aquilo que eu estava falando. Eles não precisavam de mim ali, porque a pessoa que estava ali sabia. Então, eu entendo muito para responder a sua pergunta, Debré, que é o seguinte: as pessoas acreditam que o número de informações que elas têm hoje é suficiente para elas desenvolverem aquilo que é importante para a empresa deles. E eu falo que o número de informações que a gente recebe hoje não chega nem próximo do conhecimento que a gente tem. Então, a importância de você levar um treinamento para mostrar para essas pessoas que estão lá dentro a importância que cada um tem, a singularidade deles, que cada um tem dentro da empresa, a importância, a diferença, mostrar para ele que um profissional de venda, se a empresa está arrebentando de vender, não é por causa do presidente da empresa, é por causa de cada um deles. Quando a gente fala disso, você vai, às vezes, quantas vezes eu fui em empresas, fui lá fazer uma verificação para fazer um trabalho, e os caras, poxa, tal, eu ia lá, conheci a empresa, porque eu não faço nenhum trabalho, eu fiz um trabalho para X, vou pegar aquele e jogar aqui dentro. Não, eu vou lá, conheço a empresa, vivo um pouquinho da empresa, conheço as pessoas, converso com as pessoas, e aí subo de novo, né? Eu falei, aí, dá para fazer, vai ficar um show esse trabalho, a equipe ela é competente, a gente vai chegar lá. Mas e vocês? Ah, não, a gente vai continuar da mesma forma. Então, eu falei, então não vai dar certo o meu trabalho aqui. Ou você vai, leva um projeto maravilhoso, um projeto que tem que ser aplicado ele no todo. Você leva um projeto de 5 módulos, por exemplo, aconteceu esses dias comigo numa gigante, não é pequenininha, e da área médica. Problema de relacionamento, vamos lá. Apresentei o projeto para o presidente, diretor, tal. Legal, muito bom. Daqui a pouco, passa uma semana, me ligam. Olha, será que não dá para fazer um preço? Poxa vida. Não, é que o outro fez. Eu falei, tudo bem, fecha com o outro. Fecha com o outro. Porque, assim, é valor isso. Isso não é custo, não é investimento. Existe a questão do cara também olhar para você e entender que isso aqui, você
você investe naquilo que você faz. Eu estudo, eu leio, eu vou mais em palestras do que dou palestras, eu vou mais em treinamentos do que dou treinamentos. Então, eu invisto muito no conhecimento. E a importância disso é que os caras também entendam essa parte, que cada um faz a sua parte e que cada um tem o seu valor. Nessa situação de vocês, de consultores de vendas, vocês estão dando mastigado para o pessoal, 20, 30 anos de experiência, em 2 horas, vamos falar assim, não pode dizer, não é. Se você fizer um ciclo de treinamentos, se você desenvolver um treinamento, é uma situação. Eu tenho um caso aqui com a Protendit, quando eu fiz, eram 650 funcionários, eu trabalhava na parte da manhã com 3 equipes de 40 pessoas e todo dia fazendo isso. Nós desenvolvemos 650 funcionários, iniciando pelo cuidado, a importância de ter o cuidado, a importância de saber se cuidar para poder cuidar dos outros. Então, quando você desenvolveu um trabalho na Mitsubishi em Catalão, que é a montadora da Mitsubishi, poxa vida, montei uma equipe de venda por telemarketing, mostrei como é que fazia, estávamos juntos, toda uma moçada ótima, né? Porque é gostoso trabalhar com essa juventude, né? E depois, a hora que a gente tiver a oportunidade, eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão da turma Z, né? Não tem aqui. Isso aí tem é a pergunta importante falar aqui. deles. Tem a pergunta aqui. Porque os caras não são tão ruins assim de tê-los do lado, não. Ô Puia, eu como lojista, empreendedor, independente do tamanho da minha empresa, o que eu tenho que analisar na hora que eu vou contratar uma empresa de treinamento ou contratar um consultor comercial? O que eu tenho que analisar? A primeira coisa, ele tem que entender o que é palestra e o que é treinamento. Sim. Eu costumo separar da seguinte forma. A palestra, eu faço a seguinte analogia. A palestra é quando o teu filho chega em casa com um boletim e no boletim está com uma nota baixa. Aí ele chega e começa a orientar o filho dele. Olha, senta na primeira carteira, chama a tua professora do lado, pede para ela por que você não está entendendo. Puxa a orelha dele, né? Olha, você precisa prestar mais atenção na aula, você precisa estudar mais. Isso é palestra, tá? Aconselhamento. O que é o treinamento? O treinamento é onde você está indo mal, filho. Eu estou indo mal em matemática. Senta aqui, vamos pegar o lápis, a caneta e vamos aprender a fazer continha. Isso é treinamento. Então, se a empresa é pequena ou é grande, ela tem que se conscientizar o seguinte, não é só palestra que vai consertar o negócio. Ele tem que ter treinamento. Ele tem que ir vamos dizer, lá na feridinha, né? E aí é onde a gente coloca também aquela teoria dos porquês. Né? Por que eu não vendo? Eu não vendo porque minha equipe não está preparada. Por que ela não está preparada? Não está preparada porque ela não estuda. Por que ela não estuda? Ela não estuda porque ela não tem vontade. Ou seja, você vai lá na raiz do problema e resolve o problema lá embaixo. Você vai chegar à seguinte conclusão: o que falta é treinamento, não é palestra. Então, eu sempre, gerenciei equipe de venda, tanto em todas as multinacionais que eu passei, e não foram poucas não, né? Eu comecei com Johnson & Johnson, depois fui Fleshman Royal, que são as 2 maiores. E nessas empresas, a gente tinha reunião de treinamento, era poucas reuniões de palestra, era mais treinamento mesmo. A gente fazia venda simulada, botava um comprador, um vendedor. Então, não quer dizer que a empresa grande tem que treinar diferente da empresa pequena. O treinamento é o mesmo. Sim. Então, o treinamento em si é muito melhor do que uma palestra. Eu ouvia muita gente reclamar o seguinte: olha, eu pago, veio um consultor lá famoso, né? Ele veio aqui dar uma palestra sobre vendas. Eu paguei ingresso para toda a minha equipe. No outro dia estava todo mundo motivado. Pô, que bacana, o cara contou umas piadinhas, fez uns negócios bonitinhos e tal, mas não deu resultado. Eu já vou te cortar, então. Olha a próxima pergunta que eu deixei aqui para os 2. Eu vejo imediatamente, logo após o treinamento, vendedor motivado. Eu já vi muito isso, motivado. Pô, você tem que segurar o cara, ele quer sair dali para arrebentando. Dia depois, você vai na mesma loja, está do mesmo jeito. O que o lojista ou empreendedor tem que fazer nesses casos? Essa é uma situação, eu já vou emendar outra aqui. São situações que eu presenciei. Sim. Como que é, vocês que são contratados para esse tipo de situação, tal, como que é mostrar para o empreendedor, mostrar para o dono da empresa que o problema é ele, não é a equipe ou não é a gestão, o problema é ele. Como que é fazer isso? Primeira motivação, que acho que você vai 2, 3 dias depois, tudo que você viu lá some. Não sei se encaixa no lance da palestra e do treinamento. E outra é mostrar
que eu já trabalhei numa empresa que que foi feito várias dinâmicas, a pessoa virou e falou assim, nossa, o problema não são vocês, o problema são ele. Eu vou falar para ele. Falei, você não vai durar 2 dias. Eu errei, peço desculpa para ela. Ela durou 1. A hora que falou que era o cara, tchau. Eu sim. Quero tchau. Como que é isso, Roberto? Como que... Essas duas situações são ótimas, né? A primeira de você vai durar 1 dia ou 2. Outro dia dei um exemplo num treinamento que eu estou desenvolvendo aí, e é muito bacana. Se você trabalha numa empresa, se você tem uma equipe de pessoas que trabalham com você, não diga nada daquilo que é seu. Uma outra situação, se você tem alguma coisa contra a empresa, não diga nada para os outros aquilo que você acredita. Busque a pessoa certa para fazer isso. Muitas vezes, eu acredito, essa questão do profissional, né? Muita gente vira para mim, deve virar para o Roberto aqui também, e para o Puia, né? E diz para o Puia, puxa, Puia, a gente não acha nego bom no mercado? A gente acha muita gente boa no mercado, mas como é que está o seu trabalho? Como que é o seu processo? Como que funciona a sua empresa? Porque gente boa quer trabalhar com gente boa. O que você faz para retê-lo? E para retê-lo, eu falo muito, né? Eu estou desenvolvendo, inclusive, eu estou desenvolvendo um ciclo de palestras agora no CIESP, e dia 15 agora eu vou fazer uma palestra de 1h30, né? Que é aquela chamada para, olha, puta, minha empresa precisa, desculpa a palavra, minha empresa precisa disso. Eu preciso entender o que é cultura organizacional, porque se você não tiver a cultura dentro da sua empresa, a gente fala de vestes das pessoas irem mal vestidas e não sei o quê. Pô, é tudo dentro da cultura, cada empresa tem a sua cultura. O profissional ele vai se aproximar cada vez mais da cultura. Quando ele se aproxima demais da cultura, a filosofia da empresa, e a cultura é uma cultura arraigada, cara, o resultado é sempre um resultado bacana. A cultura da empresa passa a ser a cultura dele. Sim, você retém a pessoa, não é por causa de você, Sim. é por causa da cultura, Sim. daquilo que a empresa traz para o funcionário, aquilo que ela cria de bom para ele também. Porque ele está desenvolvendo, ele está dentro do processo, ele está desenvolvendo o trabalho dele muito bem. Então, a empresa, ela tem que olhar para isso e, caramba, vamos trabalhar em cima disso, vamos trabalhar em cima dos nossos profissionais. Os caras são muito bons. Poxa, vamos trazer um treinamento. Treinamento, é isso que ele falou. Palestra, às vezes você chega, você olha, o cara fala, eu quero uma palestra sobre isso e tal. Cara, outro dia me chamaram, desculpa, Pueva, só falar mais um pouquinho. Não, fica me chamaram para uma palestra de motivação. Fazia 3 meses que a empresa não pagava o salário dos funcionários. Eu falei, você tá louco? Você vai gastar dinheiro comigo, cara? Pô, vai lá e paga os caras, entendeu? Então, tem coisa desse tipo. Ou então, você pega o vendedor que bate 3 vezes no mês, ele triplica a meta dele em 1 mês, ele arrebenta. Aí você leva ele para uma palestra de motivação. Ele fala, você está tomando o tempo dele. Tomando o tempo dele. Que eu acho que ele deve ficar olhando lá e falar assim, não é? Não. É porque ele já tem isso. Ele já é aquele cara que a gente falou. Ele já sabe que ele é negócio, ele já sabe que ele é o... Pô, ele sabe o que ele está fazendo. Né? E motivar, a gente não motiva ninguém. A gente cria motivos. Eu falo que as empresas, se elas quiserem reter os grandes profissionais e trazer outros, que ela crie motivos bons para que eles permaneçam e para que venham outros bons. Né? Mais uma vez, repito, cara bom quer trabalhar numa empresa boa, com uma gestão boa, né? E principalmente, quanto mais humana ela for hoje, eu falo que é muito melhor. Né? Perfeito. Ô, Puia, eu vou fazer uma... Talvez seja até mais direcionada a você. Com o advento da pandemia, surgiram ou se potencializaram os treinamentos online. Ele tem o mesmo resultado do presencial? Tranquilamente. Eu falo de eu já vi muito, eu nunca fiz treinamento presencial, mas muitos cursos, não é, online, essas coisas. O treinamento é bem diferente nisso? Ele tem esse efeito? Não. Como que você avalia o resultado, você estando longe? Não, tem as provas, né? Por exemplo, na plataforma da CRP, que é a empresa de treinamento que eu criei, tem prova. E as provas, elas são bem rigorosas. E, inclusive, um dos alunos falou assim para mim, Puia, mas de 10 questões eu tenho que acertar 8. Eu falei, você tem que ter 80% de assertividade. Ele disse, você não está sendo muito rigoroso? Eu falei para ele, faz o seguinte, o dia que você for pegar um avião e fazer uma viagem,
Você chega no piloto e fala, você tem direito a 2 erros. Não, mas aí é diferente. Eu falei, onde está a diferença? Você trabalha com seguro, que era um cliente seguro. Você trabalha com seguro, cara. E quando você vende uma pólice de seguro, você está vendendo uma segurança. Se você vender errado, essa segurança se acaba. Então, a gente tem que ser rigoroso. E outra, se você estudar, você tira 10 com o pé nas costas. Então, alguns clientes meus, aonde eu implanto essas universidades, eles me ligam e dizem o seguinte, você colocou lá na prova uma tentativa e uma prova de recuperação. Não, libera as provas ilimitadas para a pessoa ir fazendo. Eu falei, então você não quer treinar. Você quer que a pessoa tira uma prova, tira 10 na prova. Porque a maioria hoje, eles estudam para fazer prova. Eles não estudam para aprender. Estudam para fazer prova. Se tiver oportunidade de colar, ele cola também. Então, o que você tem que fazer é tomar cuidado com o perfil da pessoa que está fazendo treinamento. Eu sou muito franco nos meus vídeos. Se você não estudar, você não vai passar. E o cliente que me pede prova ilimitada, com tentativa ilimitada, eu, inclusive, eu coloco como freguês. Eu gosto de embrulhar e mandar ele para o concorrente mais próximo. Então, a pessoa ela tem que se conscientizar que ela está fazendo um treinamento à distância como se fosse presencial, porque ali, inclusive, eu abro o canal de perguntas e respostas. Eu tenho todo o curso meu, ele tem 3 manuais. O manual do produto, que ele tem que conhecer o que ele vende, ele tem um manual de dicas de venda, que tem as técnicas e estratégias de mercado, e ele tem um tira-dúvidas. Então, às vezes, a pessoa me liga fazendo uma pergunta que está no manual de tira-dúvidas. Você olhou o manual de tira-dúvidas? Não. Então, vai lá no tira-dúvidas e diz, olha, então você tem que ter um acompanhamento. O grande mal das pessoas é fazer o treinamento e não dar continuidade naquilo lá. E eu sempre falo para o empresário, quando eles me convidam para dar um treinamento, a primeira pergunta que eu faço, você quer um treinamento de vendas? Quer. Quem que você vai colocar na sala de treinamento? Ele fala, vendedor. Aí o restante? Não, o restante não precisa. Como que não precisa? Uhum. Se chegar um cliente e não tiver um vendedor, ele vai falar com segurança. Segurança está preparado. Cai naquilo do início, né? Que a gente falou que todos nós somos vendedores, né? Justamente. À noite, por exemplo, o escritório, vamos pegar um escritório de advocacia, né? A pessoa está fazendo uma limpeza no escritório, liga alguém atrás do advogado, ele não está, como que ele vai atender esse cliente? Provavelmente, do outro lado da linha, tem uma pessoa oculta. E se ele fizer um atendimento inadequado, ele pode até perder esse cliente amanhã. Então, a gente passa a ideia para o empresário que ele está fazendo um investimento em toda a empresa, não apenas na equipe de venda. Sim, né? sim. Então, é dessa forma que eu penso. Eu não sei se eu respondi. Não, se sim, ficou sim. claro. Mudar um pouco o direcionamento. Pressão é uma forma de gestão comercial? Pressão? Pressão. Pressão não é forma de nada para mim. Não, é bem maldosa essa pergunta, né? Pressão não é forma de nada, né? Eu estou te perguntando porque é uma delícia. Eu brinco muito. Eu tenho um escritório próximo, do lado do escritório do meu cunhado, tem consultora. De vez em quando o celular começa a tocar. Aí eu olho assim, eu falo para ele assim, Hamilton, sente o drama. Aí é um gerente ou é um diretor. Pô, faz tempo que a gente não conversa. Pô, tá sumido. Aí eu falo, manda. Então, eles entram em contato somente quando a coisa está muito ruim, quando a venda está ruim. Você nunca vê ninguém ligar perguntando o que eu estou precisando. Perfeito. Não vai muito nisso. Aí o que é? Precisa botar pedido. Fala, pô, mas pressão é uma forma de gestão? Porque não traz nada. O que você não tem aquilo? O que você precisa? Não é? Do mesmo jeito que tem que ter para nós vendedores, para eles, né? O que você precisa? O que você está precisando? Tem alguma coisa? Não. É pressão pura e simplesmente. Então, eu acredito que aí também vem uma outra parte, né? Porque como é que a liderança, como é que ela exerce isso hoje, né? Como é que ela cobra os seus funcionários? Como é que ela cobra os seus liderados, né? Eu sempre digo que entender a liderança compartilhada é importantíssimo. Fazê-los entender que eles são líder, cada um é líder do seu processo. E quando cada um é líder do seu processo, entende com muito mais velocidade aquilo que ele tem que trazer. Então, essa liderança compartilhada hoje, porque ninguém lidera um grupo. A gente lidera indivíduos, mais uma vez, vou repetir aqui, a gente lidera indivíduos. E esses indivíduos têm que estar preparados para aquilo, porque a maior pressão que é exercida por uma pessoa é ela para ela mesma. Sim. Ela que exerce a pressão. Eu sempre brinco quando as pessoas falam assim,
Graças a Deus, saí da empresa, abri meu negócio, agora não quero trabalhar para ninguém. Medo do engano, agora que ele vai trabalhar realmente para os outros, agora que ele vai entender o que é pressão. Tem uma história, o Puia não me conhece tanto, mas eu jogo basquetebol, Puia. Joga bem, tá? Joga. E aí o Shaquille O'Neal, ele teve um jogo lá que ele foi muito marcado. E aí acabou o jogo, ele se sentindo mal, o pai dele virou para ele e falou, filho, o que está acontecendo? Ele falou, pai, eu estou me sentindo muito pressionado. Ele falou, o quê? Você está se sentindo pressionado? Tô pensando em parar, eu vi isso aí. Tô pensando em parar, o cara com 2,20, um monstro. Um monstro. Mas assim, animal mesmo. Essa mesa deitada aí. Ele falou, filho, vem cá. Pôs o filho dele, pôs o Shaquille dentro de um carro, foi para uma comunidade, falou, agora vem cá, meu filho, olha essas pessoas. Eles não sabem que hora eles vão comer, eles não sabem que hora eles vão beber, eles não sabem nada. Isso é pressão, meu filho. Vai lá, volta e destrói. Foi o que ele fez o resto da carreira toda. Então, eu falo que pressão, cara, às vezes você pode cobrar o seu profissional, e o profissional entender, porque o cara já sabe, sinceramente, o cara já sabe o que ele tem que fazer. E se ele não sabe, vai lá lembrar. E fora lembrar, eu digo o seguinte, coloque-se à disposição. Esteja pronto para aquilo que o outro precisa, porque ele precisa de alguma coisa não está certa. Ou na questão profissional, falta alguma coisa, e às vezes na questão pessoal. Às vezes ele está com um problema pessoal e você está ali, você está parceiro. No que eu posso te ajudar? É o que você falou. A gente tem que estar pronto, lá e cá. Sim, dos dois lados. É que nem eu falo, o Puia foi gerente também, eu fui. Você ouvir, tem muito que é coisa de gerente robotizado, né? Como é que você está? O que você está precisando? O cara, ele está te perguntando, mas ele não quer ouvir. Eu sei, o outro está olhando para isso. Ele não quer ouvir. E você sabe, você fala assim, puta, vendedor é uma raça miserável, no bom sentido, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não é? A gente sabe quando a coisa vamos dizer, de coração ou de outra maneira, ou quando aquelas, nossa, olha, conto com você esse mês. Não faz isso comigo não, irmão. Eu entendo, mas, sabe, não tem o efeito. Sim. Não tem o efeito, né? Você sabe montar a fórmula mágica aí? De qualquer líder, né? O gestor, né? Cada um usa a terminologia que acha mais adequada. É ele não traçar o objetivo para o seu vendedor. Ele tem que fazer o objetivo dele. Eu sempre eu usava muito essa técnica. Eu fazia uma reunião com a equipe e falava, vou deixar vocês meia hora agora, eu vou me retirar, e vocês vão fazer a meta de vendas do mês que vem. Depois a gente discute individualmente cada um deles. E deixava eles lá fazendo as metas deles. Você fala individual. Eles sabiam da empresa? Sim, vendedores da empresa. Não, então, mas é tipo assim, a meta da empresa é 10 milhões. Nós estamos em X vendedores. Como é que vai ratear isso? Não. Não era assim? Não. Eles não sabiam. Eu deixava eles fazer de acordo com o potencial de cada área. Tá. Aí, quando eu fazia a composição de meta de cada um, logicamente que eu chegava na meta global e ia fazer esse comparativo. Sim, claro. Se estivesse abaixo, sim, aí eu ia conscientizá-los e não jogar pressão, porque quem gosta de pressão é caldeira, né? E se você exercer muita pressão, ela explode. Então, não era, né, sob pressão, mas era quase isso. Então, você ia pressioná-la da seguinte forma. Por que você colocou essa meta? Não, porque eu perdi um cliente aqui e tal, mas você não tem uma expansão na tua área. Vamos aqui, vamos discutir. Então, você abria o olho dele para ele procurar um caminho para recuperar aquilo que ele tinha perdido. É uma forma de comprometer ele no objetivo que ele mesmo traçou para ele. Então, amanhã, se eu cobrar não cobertura da meta dele, mas foi você que fez a meta. Eu só te dei os caminhos e você acabou aceitando os caminhos. Então, é uma forma dele entender que não é uma pressão, indiretamente você está ensinando a ele definir a meta dele e ele se pressionar. E o exemplo que ele deu do basquete, eu ouvi no futebol agora esses dias. Numa live nós discutimos isso. Os jogadores achando que era muita pressão porque tinha que jogar no sábado, jogar na quarta e jogar no outro domingo. Aí o treinador de uma equipe, não vou nem citar a equipe, ele falou assim, não, eu vou mostrar para vocês o que é pressão. Eu vou levar vocês lá no metrô 5 horas da manhã, você vai ver a hora que a pessoa começa a trabalhar, a hora que ele volta para casa, e é de segunda a sábado ou de sexta, não é de quarta, de sábado e domingo. Então, isso é pressão.
Então, vocês não têm pressão nenhuma. Então, é isso que ele acabou de falar. A pessoa tem que, ela, definir o que ela quer para ela e escolher o que é melhor para ela. Não é eu, não é você e não é ele que vai escolher. Se você não tem... Você falou, o vendedor nasce pronto? Não, se nascesse pronto, a gente ia lá lá na maternidade, né, e ficava lá esperando nascer. Opa, separa esse que esse eu vou levar. Então, ele não nasce pronto, ele vai se definir lá na frente. Indiretamente, ele vai descobrir que ele é um bom vendedor quando ele consegue chegar mais tarde em casa, quando ele ganha os melhores presentes. Então, ele vai descobrir que ele é um vendedor. Minha mãe, Puia, meu pai foi um grande profissional. São Antônio Mafuz sempre fala. São Antônio Mafuz fala assim, seu pai foi o melhor vira-caneta que eu já vi na minha vida. Né? Assina aí. Ele era o melhor, seu pai foi o melhor. Sempre fala para mim. E eu sempre ouvi isso, né? Quando comecei a trabalhar com CLT, né? Isso foi em 87, uma semana depois que o meu filho mais velho nasceu. Meu avô até então, ele falava, este menino não vai ser nada, este menino não serve para nada. Porque eu era modelo, jogava basquete, eu fazia um monte de coisa que não, né? Naquela época, hoje... E quando eu assinei CLT como vendedor de loja, meu avô falou, sim. Este menino vai ser um sucesso. Ele era português. E aí, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha 37 anos, a idade que meu filho mais velho vai fazer agora. E aí, quando comecei a trabalhar, minha mãe chegou e falou, meu filho, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, vou trabalhar com vendas, né, mãe? Vendas? Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é não sei o quê. Começou a falar tal. Não tem vida. Não tem vida. Eu falei, mas mãe, como é que a senhora criou a gente até agora? Ela falou assim, vendendo. Porque ela pegava o trem aqui de manhã, ia para São Paulo, comprava roupa, voltava de ônibus, vendia 3 vezes na semana. Vendia demais, era absurdo. E não eram esses ônibus confortáveis, bate e volta de hoje, né? Era aquele cometa gostoso. Aquele bonitão, dinossauro. Aquele cometa gostoso. Falar em dinossauro, a gente não pode falar assim aqui, porque senão vão achar que a gente está com mais idade. Eu li. Então, cara, eu sempre lembro dessa história da minha mãe, né? Porque ela foi, eu acredito que ela foi melhor do que meu pai foi, como profissional de venda, porque ela era fantástica. Então, cara, quando alguém fala assim, venda não sei o quê, eu falei, cara, venda é o negócio. Venda, você ganha o que você quer. Depende do seu trabalho. É isso aí. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui de $1 milhão, que eu acho que muito lojista está com essa situação. Para os dois, promover o melhor vendedor ou contratar um gerente de fora? Essa pergunta é ótima. Boa. Essa é ótima. Essa é boa. Porque você pode ganhar um péssimo gerente e perder um ótimo vendedor. Porque as características são diferentes. Não sei se o Roberto vai concordar comigo. Porque quando você passa, é que nem aquela pergunta, gerenciar ou administrar. Não te cortando. Não, eu vou botar o Roberto, ele é amigo dos caras. Não é? Ele é o melhor vendedor, ele é amigo dos caras. Promove o Roberto, você vê os amigos dos caras. É o que eu falei lá naquele início. Sim. Os caras que estão ali são seus colegas de trabalho. Sim, não mistura. É diferente. Amigo é concorrente. Perfeito. Né? Nenhum amigo, nenhum inimigo te sacaneia. Amigo, tá próximo, é ele que vai te sacanear. Então, tem um negócio interessante. Eu não vou citar o nome da empresa, mas eu fui fazer um trabalho numa empresa e o proprietário da empresa falou assim, olha, eu não consigo desenvolver um gerente de fábrica. Ele começa bem logo. Eu falei, sabe o que acontece? Pelo que eu vi, os diagnósticos que eu consegui chegar na tua empresa é o seguinte, eles são muito amigos, cara. E quando você tem uma equipe de amigos, o amigo não entrega o amigo. Não. Então, se ele estiver fazendo errado, ele vai tentar consertar. Se ele não conseguir, deixa passar, que não fui eu que fiz. Como cobra um amigo? Não, aqui não tem disso, não tem disso. Aí eu saí da empresa, indo para o hotel, eu passo num barzinho, onde tem os famosos espetinhos de gato, todos lá abraçados, comendo espetinho. Você sabe quando um vai entregar o outro? Nunca. Nunca. Então, é muito perigoso. Eu acho que nem até entregar, mas cobrar de uma maneira, poxa, cara, o teu resultado aqui está atrapalhando o andamento lá. Não cobra. Porque se você, mesmo que eles sejam amigos lá fora, se você tiver um gestor ali dentro que vai orientar eles de que deixa por lado de fora da empresa amizade, porque aqui nós estamos trabalhando no mesmo barco, se afundar vai todo mundo junto. Então, um corrigindo o outro é uma forma de você melhorar o desempenho da própria, inclusive seu, pô. Você não vai refazer o trabalho que veio errado porque ele é teu amigo. Agora, com relação ao gerente e ao vendedor, é a mesma pergunta que o pessoal costuma falar. Qual que é a diferença de administrar e gerenciar? Sempre me fazem essa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte,
Gerenciar quando você olha por cima, que é o que o gerente geralmente vai fazer. Administrar quando você vai descer a nível de detalhes. É onde você vai. Por que existe o supervisor e o gerente? O gerente olha de uma forma global e o supervisor vai lá no campo, vai trabalhar junto com o vendedor. Eu era um supervisor que eu não sentava na cadeira no escritório de forma nenhuma, tanto que quando eu fui promovido a gerente, tive que fazer um curso de informática. Porque eu comecei a trabalhar aonde? Dentro do depósito do cliente, junto com o vendedor. O vendedor falava, eu não vou naquela loja porque ele não compra. Eu falei, é nessa que eu quero ir com você, porque na que compra eu não preciso, pô. Então, precisa tomar muito cuidado na hora que você pega um gerente, supervisor. Tem gerente que não passa nem pelos cargos de vendedor e supervisor e vai ser gerente. A gente vê isso. Essa situação do vendedor, melhor vendedor, gerente, não encaixa também naquela situação, minha empresa é uma família. Gente, eu acho isso uma lorota. Você ter um ambiente familiar é diferente de bater no peito e falar que a tua empresa é uma família. Ali é para dar resultado, não é? Ali tem que ter lucro. Eu já vi muito. Aqui é uma família. Liderança é resultado, né? Liderança não é popularidade, mas não é, não. amizade. Aqui é uma família, não sei o que lá. Falei, tá, quero ver a hora que der uma oscilada. E realmente acontecia isso, cara. A hora que dava oscilada, a família desestabilizava. Eu tenho uma história bacana, eu gosto sempre de... Eu trabalho com muitos exemplos, né? Porque a gente tem uma vida um pouco mais longa e a gente, naquilo que a gente faz, E eu me lembro quando eu estava na Glicério como vendedor e o meu gerente, ele era inteligente, esperto, curtiu o Paulo pra caramba. Porque eu olhava, cara, eu entrei fazia 6 meses, aquela coisa de você entrar e achar que hoje acontece muito isso. Por isso também muitas empresas não retêm por causa do imediatismo dos jovens. Perfeito. Né? Eles querem entrar e já galgar degraus com muita rapidez, com muita velocidade, sem ter conhecimento. E eu aprendi isso muito cedo. Então, eu olhava para o meu gerente e falava, cara, eu sou muito melhor que esse cara, eu faço muito melhor o trabalho que ele. E ele era tão inteligente que ele percebeu isso. E aí, um dia ele chegou, segunda-feira, abrimos a loja, tal, ajeitamos a loja, ele falou, Mattioli, por favor, essa semana você vai gerenciar a loja para mim. Eu falei, o quê? Tem de mim por quê? Eu falei, você é o gerente essa semana. Reuniu a equipe, falou, o Mattioli vai gerenciar essa semana. O seu o quê? Foi... Meu gerente. Não, mas o seu o quê? Eu sou foda ou... Não. Era o que eu queria. Não, isso que eu tô falando. Ah, tá, isso aí. Eu queria entender como é que era, porque se... E aí, cara, ele falou, só que é o seguinte, eu estou à tua disposição, eu estou do seu lado. A melhor coisa que ele fez. Porque no segundo dia, eu chamei ele do lado e falei, cara, Devolve. Eu tenho muito que aprender. Então, quando você consegue enxergar que você tem muito que aprender em relação àquilo que você acha que você é bom, cara, você vai se desenvolver. Você vai não só deixar de ser um grande vendedor, que eu sempre fui um grande vendedor, e seria um grande gestor também. Porque eu consegui enxergar essa questão também. E eu, com certeza, aquilo que vocês falaram, se eu tivesse um degrau para eu subir, eu sabia muito bem que o meu degrau, eu teria que deixar aquele degrau que eu estava, pronto. Porque você só sobe se você tiver alguém pronto para ocupar aquele degrau. E não é o seu degrau, né? Você está no meu lugar. Não estou no seu lugar. Eu estou no meu lugar. Você vai vir para o seu lugar. E aí eu vou para o meu lugar. Sim. Sempre é o seu lugar. Porque é você que está se desenvolvendo, é você que está aprendendo. É o tal, né? Medo da concorrência impede seu crescimento. Eu vi muito isso quando era gerente de indústria, a dificuldade que tinha na produção para você trazer outras pessoas para estar sucedendo. Enquanto não conseguiu incutir na cabeça do cara, se você não botar um cara bom aqui, você não vai ser promovido. Cara, demorou muito. Então, Debré, você sabe também, né, o PUI agora que a gente está falando, eu desenvolvo muitos trabalhos para chão de fábrica. E chão de fábrica é sentimento puro, né? Você fala, chão de fábrica, a diferença desse para aquele que está mais acima hierarquicamente, é só informação. É só informação. Né? Quando você leva a informação, mas a informação de uma forma que eles entendam. É aquele negócio, se você pegar um papel aqui e falar assim, Puia, Debraer, desenha aí uma pteridófilis osporada. Meu Deus, Mattioli, o que é isso aí? Né? Não está dentro da caixinha, né? Eu não estou fazendo tipo não, tá? Eu não sei. Tá, então... Aí eu viro para vocês e falo, tá bom, desenho uma samambaia. Caiu dentro da caixinha. Então eu falo que você trabalhar com esse pessoal, que é a base, que é onde está a estrutura da empresa, que é a base, onde tem que estar pronto,
Pô, os caras, cada um tem que entender, e a gente sabe que entende ao seu momento, da sua forma. Então, eu acredito muito que quando você desenvolve isso nas pessoas, lá do chão de fábrica, isso vai... Porque aí eles pegam, eles levam para onde? O primeiro lugar que eles levam quando eles gostam de uma coisa que, quando cai dentro deles e fala, puxa, isso foi bom para mim. Para onde eles levam? Para casa deles. A hora que eles mudam lá, cara, muda aqui, você vai ter pessoas... Em cima disso que você está falando de chão de fábrica ser emoção, nessa indústria que eu fui gerente em Mirassol, teve uma época que estava um transtorno na parte de produção, cara, um transtorno, uma correria, sabe? Entrega, cliente novo, aquele pessoal trabalhando fora de hora, isso aí, e um dos gerentes de produção era amigo, ele falou, cara, alguém tem que ir lá falar com eles. Isso aí. Alguém da direção, alguém daqui tem que ir lá bater um papo com eles. Cara, nenhum dos donos quis. Aí me chamaram. Cara, eu falei, vou falar o quê para esses caras? Aí reuniu rapidinho lá, pô, aquela agradecimento. Gente, vocês não têm noção do que é, queria agradecer você. Cara, e todo mundo com aquela mesma cara. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós, vendas, que vamos para a rua, representante, gerente, supervisor, quando nós estamos indo dentro da nossa pasta, a gente está levando a família de todos vocês, não só a nossa. Sim. O sucesso nosso lá é aqui. Então, vocês aqui, a gente entregando, fazendo o produto bem feito, cara, a gente vai. Cara, pensa numa mudança de... Eu me lembro na Protendite, que foi o exemplo que eu dei agora, quando a gente começou a desenvolver o trabalho, que os caras... Porque muita gente que está hierarquicamente acredita que não tem importância dentro da empresa, a importância de cada função é a mesma do presidente da empresa. A gente apresentou para eles as obras, hospitais, escolas, a gente foi passando e mostrando para eles, ó, tá vendo aquilo ali? Quem fez aquilo ali? Cada um de vocês. Então, quando você mostra aquilo que... A importância, você mostra a importância que o cara tem dentro do processo, é show de bola. Porque os caras falam assim, ô professor, hein? Aí 10 muda, anos, né? Aí 10 anos depois o cara te encontra na fila do banco, né? Verdade. Foi aí passado, bate nas suas costas. Ô professor, o senhor lembra de mim? O senhor falou isso há 10 anos atrás. Fica marcado. Você fala, cara, você não tem o que fazer. Você fala, pô, que coisa mais gostosa. E é legal isso em relação ao Puia. Cara, eu estava fazendo na época da pandemia, lá saiu, a gente tinha um representante em Brasília, eu chamo ele de Lima, o nome dele é Altomar. Cara, e não só ele, quando você coloca assim, ó, a gente anunciava as lives, vou fazer Roberto Mattioli, Carlos Roberto Puia, os caras entravam em contato. Cara, você vai fazer com Puia? Cara, esse é bom, esse é... Cara, como é que fica? Não é? Marca a pessoa. Marca imagem a pessoa. E carreira, né? Não é? Puta, esse cara me ajudou. O legal é, esse cara me ajudou. Como é que é a sua imagem? Você quer ver um exemplo que você me lembrou agora? Eu tenho Ele foi promotor de vendas, depois ele passou a vendedor, depois a supervisor, depois ele assumiu meu cargo quando eu fui para a Matriz. Eu fui convidado para a Matriz e ele ficou no meu lugar como gerente. Eu saí da empresa, nunca mais nos vimos, aí ele foi para Cascavel. Se ele estiver assistindo esse podcast, que eu vou compartilhar o link com ele, e ele vai lembrar disso. Ele me ligou e falou assim, Puia, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, cara. Lembra aqueles treinamentos que você fazia naqueles hotéis que a gente pegava, aqueles resorts? Cara, você praticava um negócio que eu estou aprendendo hoje, indiretamente, espontaneamente, você praticava o coach da melhor qualidade. Pô, eu falei, cara, não fala isso que eu vou, né? Ele falou, não, pode ter certeza disso. Ele fez curso, ele fez até no Rio, ele foi para vários lugares, e ele chegou, porque eu não acompanho bem o curso eu não sei os graus, né, de coach. Ele chegou praticamente no grau máximo. Vamos supor assim, júnior, sênior, né? Ele estava lá, um master, pronto. Sim. Ele falou, cara, tudo que eu aprendi foi tudo aquilo que você fazia já há anos atrás e eu não sabia disso. Dentro de casa, eu tenho um exemplo, cara, fantástico. Minha filha chegou em mim e falou assim, pai, eu queria ser uma representante. Falei, tudo bem, escolhe uma empresa, vai ser representante. E o marido dela era supervisora de uma empresa. Tá? Aí, ela falou assim, eu poderia trabalhar lá. Eu falei, algumas empresas não aceitam, né, esse tipo de parentesco e tal. Ela falou, não, mas lá aceita sem problema. Eu falei, tá bom, vai lá e pede um emprego, não para o seu marido, pede um emprego para o gerente dele. Mas como que eu chego? Eu falei, pede para você fazer uma área. Ela falou, não, mas em Rio Preto já tem 2 vendedores. Eu falei, então faz o seguinte, chega lá e fala assim, você me dá em Rio Preto os clientes que os 2 não atendem. Que ninguém quer, não atende isso. Se eu vender, vendi. Se eu não vender, você não está perdendo nada, porque você já não está vendendo.
Hoje, toda a rede. Ontem ela participou de uma reunião com o Suns Club. Ela colocou essa empresa em todas as grandes redes de Rio Preto, inclusive Mufato. Beleza. Hoje ela é considerada uma das melhores vendedoras lá. E ela desenvolveu a logomarca, o cartão, o uniforme, ela trabalha uniformizado. Logicamente que a gente vai orientando. Sim. Ela tem a automotivação, mas também ela busca conhecimento. Ela tem a humildade de chegar e dizer o seguinte: como que eu me comporto como uma vendedora? Você vai se comportar como se comportava quando você era promotora. Vai no depósito, verifica teus produtos, vê se o produto não está vencendo, vê se está com preço adequado. É tudo aquilo que a gente já debateu bastante. Ela falou: coloquei tudo isso em prática. Aí, quando o marido saiu da empresa, quis ser representante junto com ela. E começaram a dividir a área. Sabe o que ele falou? Eu não sei vender, eu sei gerenciar. Aí ele voltou novamente no cargo de gerente e deixou ela sozinha cuidando da representação. Então, isso aí vai, inclusive, encaixa com aquilo que nós falamos. Não adianta querer queimar etapa. Sim. Um vendedor para gerente, ele não pode queimar etapa. Ele tem que passar por todos os processos de acompanhamento da venda para ele chegar lá depois e ter sucesso. Em cima disso que a gente estava falando, do Roberto, dos caras, professor, lembrar, o Otomar e tal. Um líder é um inspirador, eu acho. Sim. Como esse líder, vocês dois foram líderes, se inspira onde ele busca inspiração para manter a equipe dele inspirada. Eu sempre falo que é o seguinte, que nem você falou aí, nós fomos líderes, né? Quem é que lidera essa máquina aqui? Essa é a pergunta que eu faço. Existe coisa mais difícil do que liderar aquilo que você pensa e o que você sente? Não existe. Então, como é que a gente... repete a pergunta agora. Um líder é um inspirador. Como esse líder se inspira ou pode buscar inspiração para manter sua equipe inspirada? Fazendo os caras entender que a liderança é individual, que cada um é líder daquele processo, daquilo que ele faz. E mais do que isso, Debrair, a liderança ela é tão gostosa no sentido de você entender o momento em que você lidera e o momento que você é liderado. Essa é a importância da liderança. Sabe? Porque quando você entende que você, poxa, ele é meu hierarquicamente, ele é o meu supervisor. Eu entendo que é o momento da liderança dele. Ele está me liderando, mostrando, olha, Mathioli, é isso que você faz, assim, assim, assim. Pô, muito obrigado, Puia. Aí eu vou liderar todo o processo que ele me passou para mim. Então, quando eu entendo, a brincadeira é a seguinte, você chega num grupo de pessoas, eu falo sempre isso, cara. Você chega num grupo de pessoas, você está dando um treinamento, tem 20, 30, 50, 500 na tua frente. Quem é líder aqui? Levanta o braço. Quem vai levantar? O gerente, o coordenador, não sei o quê. Aí quando você mostra para eles a dificuldade que é liderar essa máquina aqui, e você daqui a pouco você faz isso e você pergunta de novo quem é líder aqui, não fica um braço abaixado. Porque aí as pessoas conseguem entender essa questão da liderança. Eu gosto muito de trabalhar com liderança, né? De entender como é que os caras lideram, de ver os caras liderando. Você sabe que a gente jogar basquete, de alguma forma, a gente praticar esporte, a gente lidera em alguns momentos, a gente é liderado. Sim. Quando a gente está num jogo e você, às vezes, faz uma jogada e faz um passe para um jogador e ele erra aquela bola, às vezes você olha para ele e fala, caramba, eu não vou cobrar isso dele. Porque ele deu o máximo que ele pôde. Porque eu sempre falo, às vezes você cobrar mais do que a pessoa pode te dar, você vai arrebentar com a pessoa. Sim. E vai arrebentar com você. Sim. Como líder. Então, eu acho que a gente tem que entender dessa forma. É a minha forma de ver. Ser um bom ouvinte é a principal característica de um bom líder? Também. Tem que ouvir, né? Porque sem informação ele também não vai tomar ação. Os árabes dizem, né, Puia? Ouvir é ouro, né? Falar é prata. Isso. É verdade, mas muito bom isso. Deixa eu falar, na época da pandemia, falava aquele novo normal, novo normal, novo normal. Atualmente, que novo varejo, que novo lojista, que novo balconista atendente surgiu após a pandemia? Olha, teve alguma mudança? Sim, muito. No segmento, por exemplo, de seguro, mudou muito, que eu acompanho bastante. Hoje a venda online ela cresceu vertiginosamente. Se você olhar... Hoje... Cai mais ou menos na situação do teu filho, né? Com o Marketplace também? Cai com o que eles fazem hoje, né? A questão do Marketplace.
Só Então, que pra- junta com isso que o do Cuia, né? Sim. Que é coisa que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu vi depois de pandemia. Só que para chegar no que eles fazem, né, existe aquela coisa, Ah, pai, não. ó, tem um evento lá, então você vai lá no evento, conversa com as pessoas, você vai fazer o quê? Você vai construir a rede, Isso. e aí, pai, você vê, ó, aí foi o que eu te contei, né, a história que eu te contei. Você começa a conversar com a pessoa, você já mais velho, né, você consegue identificar a necessidade e mostra aquilo que você tem. Pô, eu estava procurando isso, cara. Aí você vai. E assim, antes de qualquer venda no marketplace, existe. Eu até te cortei, Puia, em relação a você está falando no teu segmento de seguros, né? Mas se você pegar, ele tem muita razão no que ele está dizendo. Sim. Porque, por exemplo, se você pegar no mercado de seguros, o atendimento humanitário ele é fundamental aonde? Porque quando ele faz um seguro via site de uma seguradora, ele não tem orientação do que quais os deveres e obrigações dele. Porque Ele não fica seguro, né? ele não vai colocar dentro do site 150 páginas de umas condições gerais, porque toda seguradora tem as condições gerais das 120 páginas, 130 páginas. Você não vai pôr isso no site. Só que o vendedor vai lá e aponta, ele vê, você está segurando o quê? Uma casa. Tua casa fica próxima de uma floresta, por exemplo. Então, você tem que fazer uma cobertura de queimada de floresta, porque a cobertura básica não vai te suportar, não vai te dar a total garantia. Então, ele tem que ter um atendimento humanitário. Só que a internet, ela traz, assim como também o humanitário traz, eles se encontram. Ele pode olhar, ficar seduzido pela internet e procurar um atendimento humanitário. Assim como também ele pode ter um atendimento humanitário e buscar uma internet para fazer a compra. E mesma coisa, que tipo de gestores, vamos falar de vendas, surgiram depois? Mudou um pouco os gestores? Eu acho que nesse ponto Porque eu não sei. entrou, que nem, pelo menos na época lá, o e-commerce não existia. Sim. Como que é isso administrado? É uma gestão diferente dentro de uma empresa? Não. O gerente de comercial engloba essas áreas também? Então, é um departamento. Isso aí, por exemplo, nós temos duas formas de fazer isso dentro da empresa. Os meninos fazem, meus filhos mais velhos. Eles fazem de duas formas. Uma forma é a consultoria, é a empresa que quer montar um departamento de e-commerce dentro da empresa para vender nas plataformas. Então, a gente vai lá, a gente monta tudo, esquematiza tudo, põe tudo funcionando e a gente cobra para isso. Ou a gente vai num outro caminho. A gente monta tudo, faz tudo, as publicidades, tudo. Não cobramos nada. E no contrato existe uma porcentagem que a gente vai ganhar sobre as vendas. Então, quer dizer, quem faz a gestão daquilo é o próprio... Por exemplo, meu filho faz a gestão, ele faz a gestão comercial, o outro faz a gestão interna, que é a gestão de reclamações. Como é que as reclamações que entram... Porque o maior gargalo hoje das empresas que desenvolvem a parte de marketplace, que é o e-commerce, é na montagem do kit, do produto que eles vão entregar. Às vezes o cliente compra 3, o cara coloca 1. Então, você tem que ir lá montar e desenvolver e acompanhar. Uma das coisas que ficou lá atrás na nossa conversa que eu queria falar, a questão da avaliação do trabalho de um treinamento. Quando você desenvolve um treinamento, os caras sempre viram para mim, os diretores, mas, Mattioli, como é que a gente vai acompanhar aí? Como é que a gente vai verificar se o cara melhorou ou não? Eu falei, acompanhando. Acompanhando. Porque se você não acompanhar, o cara vai usar a micropolítica. E o que é a micropolítica? É a arte ou ciência que nós temos de nos governar. Sim. Se você não acompanhar o que eu faço, em 5 minutos eu vou começar a fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É igual entrar na portaria de um condomínio. Você chega lá, tira a foto, tá seu RG e tal. Ô, Mattioli, pode entrar. Aí no segundo dia você vai lá, faz a mesma coisa. No terceiro dia você vai lá, faz... Se não tiver ninguém acompanhando o trabalho dele, no quarto dia, ô, Mattioli, pode entrar. Já entra direto. Já entra direto. Então, a gente... Portaria de clube. Exatamente. A gente tem que... Não no Monte Líbano. Não, lá não. No Monte Líbano, não. No Monte Líbano você chega e eles pedem todo dia. Não, eles pedem. Mas eles têm o rico. Calma que o presidente lá é meu sobrinho. Não tem Vixe, problema. O Hugues é boa pessoa. O Hugues Acompanha o Hugues muito bem. O Hugues e o Viraldinho, fica tranquilo. Isso. Mas então, eu penso dessa forma. Eu acredito que... E assim, não surgiram... O trabalho que a gente desenvolve na gestão, tanto de e-commerce como na gestão comercial, eu tenho acompanhado muito a questão do varejo, que eu gosto muito do varejo. Eu venho do varejo, né? Ele está no meu sangue, né? Que nem aquela coisa. O vendedor não nasce vendedor.
mas alguma coisinha vem no sangue. Ah, não, sim, né? Mas De você gostar, que nem eu falar de venda me dá água na boca, né? Eu adoro fazer isso. E eu tenho dado muito pouco treinamento de vendas. Eu tenho dado muito pouco treinamento de vendas. Então eu fico pensando, será que os caras aprenderam, né, a vender realmente? Ou desaprenderam total e não quero mais? você não fica com vontade de fazer um giro de novo para sentir? Eu faço um giro. Eu desço bastante no comércio nosso central aqui e vejo quanta coisa falta. Não, nos lugares que você foi antes, quando lidava com vendas. Ah, não. Isso aí a gente passa, né? Esse tempo que eu te falei que eu fiquei com o pessoal de construção, com a Sasazaki, eu fiquei, antes de fazer essa relação comercial com a Leroy, eu fiquei 1 ano só fazendo um trabalho em todas as regiões do estado de São Paulo, em tudo quanto é loja de material de construção. Então, eu conheço tudo. Aí eu montei um trabalho, montei uma palestra de 1h15, 1h30, e dei 222 palestras em todas essas lojas de material de construção. Cada uma que você falar de qualquer região do estado de São Paulo e sul de Minas, eu conheço, eu fui lá. Então, você fala assim, aí você chega lá e vê os profissionais de venda, né? Os caras que não conhecem o produto. É isso aí. Deixa eu para ler. Eu vou até falar. cortar. Eu já vou deixar até ao vivo para ele. Olha, que chique. Eu Eu estou vendo uns livros novos aí. Eu vou passar até um livro do Obrigado. Mattioli, e dentro desse livro aí Técnicas de venda. tem uma parte que eu Professor até cito Puia. isso. Eu até cito aí, viu, Mattioli? Você Sim. vai encontrar num capítulo aí. Eu até dou uma cutucadinha nas Depois você indústrias. assina, né? Depois você Assim. assina também. E eu digo o seguinte para o dono da empresa: antes de você comprar um produto do teu fornecedor, pede se ele tem um vendedor que dá treinamento para os teus balconistas. Se ele não Sim. tiver, compra de outro. Sim. Porque a obrigação hoje do representante é chamar o balconista da loja e dar um treinamento de produto para ele. Sim. Porque quem tem a obrigação de saber do seu produto é você e não ele. Então você vai lá, ensina ele a pensar como você, porque o cliente não sabe. Não. Às vezes ele vai comprar um disjuntor lá de 20 amperes, sendo que ele precisa de um de 40. E como que ele vai fazer orientar o cliente? Então você vai ver que tem dentro desse livro tem um capítulo que eu falo muito disso aí. Eu achei muito Eu legal. fazia o que você fazia. Eu tinha um vendedor em Campo Grande e ele fazia... Quer dizer, eu divisa. fazia o que ele fazia. Né? E na Você divisa, viu que- Ele faz antes que eu. Pô. e na divisa, ele falou assim para mim: olha, você quer... Nós somos em Pedro Juan Cabaleiro. Ele Nossa. falou... Aí nós somos num shopping chino. Quando eu entrei na loja, eu vi lá promoção relâmpago de... Naquela época o Data Show era show, Top, né? Era show. Eu comprei um, enfiei debaixo do braço, desenvolvi uma apresentação de PowerPoint, desde a linha de produção até na venda final, até na instalação da pia de granito. Eu não vou esconder aqui, na época da Venturini. Sim. Eu colocava esse data show no porta-mala do carro, pegava uns brindezinhos, né, para atrair o pessoal, ia lá, mandava fazer uns lanchinhos, um refrigerante, reunia todos os balconistas e botava ali atrás do balcão depois das 6, e a gente ficava ali batendo papo e explicando para eles por que o meu produto é melhor que o meu concorrente. Então, esse trabalho aí dava um resultado enorme, tanto que depois que eu saí de um bom tempo, né, É a equipe de venda mais barata de uma indústria. Isso. Os balconistas bem isso. preparados por ela. Né? Isso. Sim. Aí o atual diretor comercial lá me ligou e falou: pô, tem como voltar? Eu falei: tem, vamos conversar. Ele falou: por quê? Porque o pessoal está reclamando daqueles treinamentos que você dava e não tem mais hoje. Isso aí é aquela continuidade que a gente fala. Sim. Não teve continuidade, então todo aquele investimento que ele fez no passado acabou. Acabou porque os vendedores, os balconistas mudaram. O turnover dentro dessas lojas é muito grande. Sim. É difícil você entrar numa loja e ver funcionário lá 20 anos, 25 anos. Hoje é mais difícil. Principalmente Antes era ó, legal. Não é? Você já Antes era ia, legal. você ia na loja por causa do cara. Porque assim, Justamente. eu falo o seguinte, Puia. Eu me lembro quando eu trabalhava na J. Mahfouz aqui, e porque a colônia árabe nossa, libanesa, é muito grande. Sim. E eu conheço muita gente. Quando eu estava na J. Mahfouz, eu, como tenho muitos amigos, né, árabes, libaneses, eu tinha uma colônia muito grande de clientes. E o pessoal fala: esses são os mais difíceis de se vender. Eu falava: não, cara, esses não são os mais difíceis de se vender. Porque os caras, eles sabem o que eles querem. Sabe. Você está ali, você se dispõe a atendê-los da melhor forma possível. Então, poxa, né? Aí tem uma fala dele, eu queria só lembrar isso que eu não quero deixar passar, que ele postou em 2014 isso. 31 Você fala do Puia. do Puia. Olha aí, Puia. Dia 31 de março de 2014, ele postou o seguinte: uma boa semana a todos nós. Né? Aí ele pôs assim: não quero nem saber
se tem luz no fim do túnel. Né? Quando eu entro nele, já acendo a minha. Que legal. Eu achei isso aqui fantástico. Quando eu não conhecia o Puya. Sim, e quando eu fui buscar, eu falei assim, poxa vida, cara, é verdade. O cara, aquilo que eu falei antes, de você saber que você é o negócio, você entender que você é o cara, que você é dono do seu processo, é isso aí, cara. Você entrou não quero saber se tem luz no túnel, não. Leva a minha, pô. Eu acendo a própria luz, né? Você está falando de uma situação de emoção até, né? O atendimento com emoção continua sendo um critério de desempate na hora da decisão de compra ou mudou muito? Eu estou lendo um livro, é bem bacana, chama Diário Estoico. Eu ganhei do meu filho. Então, fala da civilização estoica. E no estoicismo, a razão é o top do negócio. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, a compra é emoção, muitas vezes a compra é emoção pura. Agora, o profissional que está ali na frente, o profissional de venda, se ele entende realmente, se ele ouve o cliente, se ele se debruça, né, no seu cliente, eu acredito que a razão ela é muito boa para limitar essa emoção do cliente. Você ajuda o seu cliente. Né, para que ele não compre na emoção. E você desacelera ele, desacelera né? Pô, isso aqui você... Olha, é legal, mas, pelo que você está falando, dá uma olhada nisso. Isso vai ficar muito mais próximo. Então, quer dizer, eu falo que você porque servir o outro é uma das coisas mais gostosas do mundo. Eu fico arrepiado. Servir, para mim, é master, sabe? Assim, é poder servir com qualidade, sabe? O cara olhar para você, porque ele pode nem comprar de mim, Debré. Ele pode nem comprar de mim. Mas eu tenho certeza que ele vai sair dali e num momento qualquer ele vai lembrar de você. Você vai perder uma venda e vai ganhar um cliente. Pô, você ganha um cliente, porque ele vai lembrar de você. Perdi a venda dele, mas ele... às vezes ele não comprou e alguém vai falar com ele e fala, cara, tem um cara ali, ó, vai lá naquela loja lá. Aí vem aquilo lá que você falou no começo da nossa conversa. Por que todo mundo faz uma fila? Tem tanta gente para ele comprar e faz uma fila esperando o cara. Justo. Em fevereiro daquele ano que eu contei, foi isso que aconteceu. Fizeram fila para... Não, eu volto daqui a pouco, eu quero comprar com o Roberto. E foi o trabalho que eu fiz. Eu não vendi no dia que eles vieram, eu vendi naquele dia que eles vieram comprar. Agora, ele falou um negócio interessante no começo, de que o potencial dessa nova geração é grande. Tem muitos empresários que não estão sabendo aproveitar esse potencial. Posso te cortar, então? Pode. Não, porque é uma pergunta aqui. Pode, eu encaixo. Não, é para você. Que nem eu falei, estou botando a impressão minha, ou estamos cada vez menos vendo profissionais de vendas, jovens, representantes, bom conhecer, no mercado, e o retorno cada vez maior dos profissionais de mais de idade. O que acontece? Eu estou percebendo isso, cara, amigos que estavam... Como é que você está fazendo? Eu voltei e eu não estou vendo. É o 50 a mais, tá? 50, é o 50 a mais. Mas estou vendo novos, mas não estou vendo, tipo assim, saiu 10, entrou 10. Não, sai 10 de 50 a mais, entra 2 de 30 a menos. E os de 50 a mais voltam. Vários representantes, amigo meu, pô, você não tem uma pasta? Eu estou voltando. Por quê? Estão me ligando, eu estou voltando. Está tendo isso, que nem você falou até no começo, né, sobre essa molecada. Você também, pô, molecada no bom sentido, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas aí a nova geração, ela tem que ser tratada da forma como ela pensa hoje, né? É aquilo que a gente fala em venda. Você não tem que você não tem que ter foco no cliente, você tem que entrar no foco do cliente, né? Descobrir qual é o foco dele e entrar nele. Eu fui comprar um óculos, aliás, eu não tinha nem ido comprar um óculos. Eu fui dar um passeio com a minha esposa num shopping e eu fiquei seduzido por um expositor e entrei na Chili Bean para comprar um óculos de sol. O vendedor me atendeu de uma forma tão diferenciada, e é um garotão, hein? Bem garotão mesmo, que é o perfil, né, do vendedor dele. É a cara do Caíto. Caíto, Deus. Aí ele me atendeu tão bem, tal, eu acabei levando um óculos acima do que eu queria, mas eu fiquei satisfeito. Eu fui lá no estacionamento, eu comprei eu editei esse livro aqui mais para dar de presente para as pessoas do que, tanto é que só tem na editora. Eu fui lá no porta-mala do carro, eu peguei um livro e entreguei para ele. Eu falei, amigo, parabéns pelo que você está fazendo. E eu não dou livro para quem entende mal e nem para quem entende bem, eu dou para quem realmente entenda que ele vai ser útil. Então, lê esse livro
E tem alguma coisa aqui, cara, que se encaixa muito bem com você e alguma coisa que você pode até melhorar. Faz o pós-venda, porque o que você fez na venda, na pré e na venda, foi excelente. Agora eu quero ver você fazer o pós-venda. Debra aí. Voou baixo. O que isso daqui toca? Se aparecer um modelo novo de óculos, ele está me informando, ele tira foto, ele manda, o senhor não vem mais aqui, traz o óculos para a gente fazer uma regulagem e tal, tal. Então, tem que saber explorar o potencial desse pessoal. Eu fui comprar uma fonte no Calunga e o rapaz veio me atender. Primeiro eu pedi para vários, né? Onde que fica, tal, tal. Ah, fica no terceiro corredor, no quarto corredor, tal. De repente eu encontro um mexendo numa outra sessão, fiz a mesma pergunta, ele falou, eu vou acompanhar o senhor até onde está o produto. Aí levou lá, me fez mudar de opinião, porque eu estava levando o produto errado. Quando ele terminou tudo, ele foi até o caixa e falou, não, eu levo lá para o senhor, me levou no caixa, fez todo o atendimento que a gente considera um atendimento adequado. Antes de ir embora, sabe o que eu fiz? Fui lá no carro, peguei o livro. Mesma coisa. Mesma coisa. Chamei o gerente dele, falei, olha, eu estou tomando a liberdade de dar um livro para o seu funcionário, e depois, se ele quiser compartilhar, compartilha. Agora, se o senhor quiser, eu dou outro para você compartilhar também. E vou te dar um conselho, preserva. Preserva que hoje está difícil. Eu falo que eu estou tendo dificuldade de ver, mas a gente tem um menino que a gente comentou dele na live nossa há 3 anos, o João, filho do Marcelão. Impressionante. O João está indo bem. O João grande está desenvolvendo um marketing muito bacana. Não é? Eu acompanho direto, é impressionante. Ele está ligando a imagem à carreira. Isso é muito legal, isso. Né? Tem vários igual ele, tá? Mas eu achava que eu tô achando que tem poucos perto do potencial deles, que nem o Puio falou. Então, é justamente isso. Quando o cara entende o lugar dele, aquilo que ele quer desenvolver, ele vai embora. Não, e outra, até que ponto o imediatismo atrapalha nisso? Ele atrapalha total, né? O imediatismo atrapalha, porque assim, você não, é o que ele falou, você não pode pular etapas. Sim. As etapas, você não, é igual o cara fala, pô, como eu queria ter 20 anos com a experiência que eu tenho hoje. Pô, é sacanagem, desculpa a palavra, mas é covardia. É palhaçada. É covardia. Não, é palhaçada. Então, quer dizer, pô, Matioli, que bacana, você fez 60 anos. Eu lembro da minha sogra, o dia que ela fez 70, ela já tem mais agora. O dia que ela fez 70, uma amiga ligou e falou para ela, nossa, velhinha, que ótimo, que lindo você fazer 70. Ela olhou e falou, pô, que lindo se eu estivesse fazendo 20. Pensa bem. Então, eu falo, o imediatismo, poxa, é passo a passo. É difícil. É difícil, porque hoje é uma sociedade ansiosíssima. Sim. Porque você recebe o número de informações que você recebe e o número de informações que você recebe que não são verdadeiras, cara. E aí, e também não sabe avaliar se é verdadeiro, se é falso, não vai buscar. Quantas pessoas você vê aqui que elas não têm uma formação própria, elas têm uma formação de repetição. Sim. Elas vêm e repetem. Cai no que eu falei semana passada na gravação aqui. A gente não está tendo muita informação e pouca ação dessa geração? Perfeito. Sim. Perfeito. Porque tudo eles sabem, tudo que você conversa com eles, cara, eles te dão aula de tudo. Só que não realizam nada. Então, porque iniciativa e ação são coisas bem diferentes. Né? Aquela questão de você ficar quieto e não fazer nada é muito diferente. Mas aí tem uma coisa, né, Matioli? Antigamente, eu vou falar antigamente porque eu sou mais velho que vocês e tal, a gente se espelhava em pai e mãe. Perfeito. Ou até em alguns irmãos. Hoje eles se inspiram na internet. Então você tem o TikTok, você tem o YouTube, você tem várias. E ali eles se espelham. Influencers. Influencers. Por isso que eles se comportam da maneira que sabe tudo, mas não aplica nada. Esse é o grande problema. Porque a quantidade de informação que você recebe é muito grande hoje. Antigamente a gente buscava informação na biblioteca. Hoje a biblioteca vai até eles. Verdade. Então é complicado. Agora tem que saber entender essa geração. Trabalhar com eles, o Matioli disse, é uma delícia. Mas você tem que saber trabalhar com eles. Foi muito legal. Porque primeiro que eles não têm disciplina, né? Você tem que... É a palavra de ordem para tudo, né? Eu até tenho uma passagem minha, eu tive em Porto Alegre desenvolvendo, eu fui dar uma palestra. Sim. Que eles me convidaram para... lá eu tinha 45 líderes, superintendentes, no Instituto Nacional de Geologia. E eu me lembro, isso foi há uns 10 anos, e aí eu cheguei lá, e eu 10 anos atrás, sem barba, eu pareço mais novo, né? Parecia bem mais novo, né?
E aí, a hora que eu entrei, aquele senhor de 60... Você usava tiara? Não usava ainda. Eu tinha o cabelo curto. Aí eu fui lá, cara. Aí a hora que eu entrei, sabe assim, eu tava um terno e tal, só sem gravata, mas um terno, uma camisa legal. Aí a hora que eu entrei, aquele movimento, eu entrei, os caras cruzaram o braço, fizeram assim, né? No meu olhar, que a gente está acostumado, está na frente, né? O que esse moleque vai falar para a gente, né? Deu 10 minutos, eles entenderam o que eu ia falar para eles, né? Qual era o grande problema deles? Por que eles me convidaram ali? Por causa da geração Z, né? Porque eles chegavam, porque eles estavam todos há 10 anos atrás com 65 anos, então eles estão com 75 para mais hoje. E eles estavam recebendo o quê? A geração que era tecnologia já. Justo. E eles eram papel. Aí me lembro um cearense, foi muito legal, né? Ele olhou assim, lá do fundo, ele falou assim, professor, me diga uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou, é o seguinte, quando eu chego de bochecha vermelha lá no departamento, todo mundo olha para mim, nem olha para mim, porque eu de bochecha vermelha, o pessoal já sabe. O que eu faço? Eu falei, você não faz nada, né? Você chama um por um e fala, hoje só o importante. Bobagem, né? Bobagem, sim, lógico. Mas só traz o importante. Ele falou, mas e quando minha equipe chega, todo mundo de bochecha vermelha? Eu falei, aí você lidera. Um por um. Tá, beleza. É muito... Nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta que surgiu de um comentário de vocês dois. Pô, ser pai é ser ídolo do filho. O filho tem a gente como ídolo. Como é para vocês dois, além de serem ídolos do filho como pai, tá mentorando a carreira deles? Você com os dois meninos e você com a tua filha. Bom, eu tenho essa filha representante, que é o meu orgulho. Né? Onde eu vou, eu chego e falo mesmo, né? Eu falo assim, esse frango é Nutribem? Já entreguei, né? Já entreguei a empresa dela. Vendedor é foda, né? Esse não, sei, né? A gente não perde uma. Esse frango é Nutribem? Eu prefiro. Aí ele olha e fala assim, eu tô brincando, é que a minha filha é vendedora. Lógico. Parabéns, cara. Que educação que você deu para tua filha, profissional. E eu indico ela para várias empresas, quando a gente vai em reunião de empresários e tal, então você fica orgulhoso disso, sabendo que você está sendo espelhado. Eu tenho uma outra filha que foi gerente da Vivo por 20 e poucos anos. Essa já está de representante, já está indo já para ter os 12 anos. Eu tenho um genro que é representante hoje, ele está nos Estados Unidos, também se formou representante. O supervisor hoje do Prever é o meu genro. E o único que não foi para vendas é o meu filho. Só que ele vende, né, sem saber. Ele monta móveis planejados muito em Alphaville, em São Paulo. Então ele vai para lá a semana toda para lá. Agora, eles espelham em tudo, em tudo. Eles têm esse livro aqui como a Bíblia deles. Não, mas não é, você tem teu filho, né? Eu estou falando, porque eu até conversei com o Júnior aqui, que é o chefe do estúdio aí, parceiro meu. A minha filha veio ver a primeira gravação. Cara, eu até falei com ele, a imagem que eles têm da gente é uma coisa impressionante, né? Mas é show, né, cara? Não, é emocionante. E você ainda, você tem os filhos, você trabalha por tabela com teus filhos, você joga basquete com eles. E eu tenho 5 filhos, né, cara? Então isso que é bacana, né? Porque assim, eu tenho os 2 maiores, os 2 mais velhos, que eles trabalham, eles são meus sócios, e quando você senta na mesa com eles, que eles estão negociando, e você fica só olhando, né? Cara, é assim, de verdade, o olho enche de lágrima, a emoção é muito grande, porque assim você fala, pô, os caras são bons no que eles estão fazendo, sabe? Eles sabem fazer o negócio. Minha filha, né, que é a de 30 anos... Desculpa, ela qual que é o nome dela? Eu sei, mas a pronúncia... Yannis. Eu falo certo. A Yannis tem uma história muito legal. Eu falo certo, então quando eu vejo que a lá. gente tem pouco tempo, senão eu contaria muito legal. Mas a Yannis trabalha no mercado financeiro, ela é gerente de processos no mercado financeiro, trabalha numa empresa bem bacana chamada Cash Fast. E aí eu tenho a Catarina, que tem 9 anos, e tenho o Pedro, que tem 6 anos. Então, essa questão da gente ser ídolo, né? Da gente ser ídolo deles, eu tenho certeza que hoje eu me considero assim, se ninguém olha para mim como um ídolo, eu tenho certeza que eu tenho 5 caras lá em casa que olham para mim como ídolo. É isso aí. Porque nós falamos isso aqui hoje, por isso que eu entrei até lá certo. Porque assim, eu entendo e eu olho para mim, esse autoconhecimento, eu entendo que eu sou um grande pai, né? Que eu sou um grande... Porque assim,
eu não chego a ser um grande amigo deles, mas eu sou um grande pai, né? A gente fala assim, ser amigo, você releva muita coisa, né? E ainda não tem um momento, por mais que eles estejam 37 e tal, você não pode relevar muita coisa, né? Mas eu fico muito feliz. É bacana, uma né? oportunidade, o pessoal fala, pô, você é maluco. Não, não sou maluco. São oportunidades que a gente tem e que faz muito bem para a gente. A única coisa que é difícil é você olhar para os pequenos e falar, caramba, eu não vou conseguir viver mais 62. Vou viver Viva bem o mas que tem. viva intensamente. Intensamente. Meu avô me ensinou muito isso. Meu avô, às vezes, eu chegava de viagem, quando eu era modelo e tal, viajava. Meu avô, eu chegava, ele punha cadeira de área aqui na Ercília, na 14 de julho, ali embaixo. Punha cadeira de área na frente de casa, punha a cadeira do meu lado e falava assim, conta tudo. Como é que foi isso? Como é que foi? Aí ele virava para mim, meu filho, você tem 24 anos na época, você tem muito mais experiência que eu. Eu falei, que isso, vô? O senhor é 50 anos mais velho que eu. Ele falou, mas não é o quanto você vive, é a intensidade daquilo que você faz. Perfeito. É isso. Fica aí. Não, mas Pode falar, eu Puia. costumo falar sempre para os meus filhos e até para terceiros. Hoje nós somos idosos, que nada mais é do que um jovem que deu certo. Sim, Então verdade. eu falo isso para eles. Se vocês chegarem na idade que nós estamos hoje, pode ter certeza que vocês também foram jovens que vai dar certo. Então é bacana, cara. Quando você tem um filho se espelhando naquilo que você faz, você já tem uma segurança também muito grande de que serão grandes formadores também. Então isso é importante. Eu, antes de terminar, eu só quero citar uma coisa aqui que vai muito bem quando a gente fala em liderança. Eu tive um líder na minha vida, ele foi diretor meu por muitos e muitos anos na Flashman Royal. Aí eu vim trabalhar na Açúcar Guarani, assumi a gerência de vendas na Açúcar Guarani e ele veio para ser também um diretor. Ele falou assim, interessante, né? Onde a gente vai, a gente está junto. E até nós fomos na Copa de 94, nós fomos juntos assistir a Copa lá com uma equipe de clientes que nós ganhamos um concurso nacional e levamos uma equipe de clientes para lá. Ele faleceu semana passada. Ele foi tão importante na minha vida que é ele que fez o prefácio do livro que você vai ler. Legal. E esse prefácio que ele fez, ele cita algumas coisas a meu respeito. Então eu tenho uma admiração por ele, porque eu me espelhei muito nesse cara. E quando eu fiquei sabendo que ele faleceu em Curitiba semana passada, pasme, cara, eu chorei. E eu não vejo Bacana ele isso. já faz anos e anos. Eu chorei. Então, às vezes, a emoção supera a razão. E a emoção é uma coisa que a gente fala. Bom, né? Emoção não se controla, Não. só se regula. Porque Verdade. quando ela vem, você tem que deixar ela fluir. Algumas delas é difícil, né? O juiz te expulsa, tal. Gente, queria agradecer vocês de coração. É o segundo episódio aqui, a gente está pegando um pouco os macetes ainda. Vou chamá-los novamente, porque ficou um mundaréu para trás. A próxima eu vou pedir o pessoal mandar perguntas. Aí a gente marca. Queria agradecer muito. Puia, aonde o pessoal te acha a tua empresa? Como é que fazem para estar te procurando? Eles vão encontrar tudo no meu site. No meu site tem um direcionamento para tudo. É carlosrobertopuia.com.br, que é o site, né? Tá. Depois eu tenho plataforma de e-commerce, que eu vendo cursos de seguros, e crptreinamentos.com.br. Também é fácil, né, para a pessoa me localizar. E todas as minhas redes sociais, eu não tenho nada com reiki, nada disso. Tá. É tudo meu nome, tá? Tá, beleza. Então, como eu digo sempre em casa com minhas filhas, quem não quiser me achar... É porque não quer. É porque não quer. Porque é só entrar no Facebook, é Carlos Roberto Puia, vai no LinkedIn, que é Carlos Roberto Puia, vai lá no Instagram, é Carlos Roberto Puia, então é Carlos Roberto Puia para todo. Então, é aquilo que eu falei, né, com a sua autorização. Esse livro eu escrevi ele faz tempo, 2010, depois de uma entrevista que eu dei na Tribuna Independente da Rede Vida, que teve muita procura, então eu escrevi esse livro. Esse de técnicas de vendas é só para seguros, porque eu tenho muito cliente de seguro, Bacana. e esse daqui é atendimento ao cliente. Eu só não vou disponibilizar agora, porque eu acabei de editar esses vídeos na Uniclep. Você será cobrado. Pode deixar. E na Uniclep, a pessoa pode adquirir diretamente na editora. E esse daqui eu mandei editar, está em casa lá. Eu tenho a primeira edição. Isso. Você tem até a primeira. Então, os livros que eu estou escrevendo no Amazon também eu tenho uma coletânea
de livros que fala de seguro separado, seguro de vida, seguro de transporte, seguro residencial também, só que em Kindle, né? Na versão Kindle, ele não é em físico. Físico Beleza. eu só tenho esse. Tá Beleza. bom? E agradecer o teu convite. Que é isso, E quem dizer, agradece sou eu. Sempre quando tiver disponibilidade, que agora a gente tem, né? Aposentado. Eu te acho, filho. Então, é só contar com a gente aí. Então, eu agradeço a Mattioli, oportunidade. Obrigado. Mesma coisa, como é que faz para te achar? Faz da mesma forma dele. É só colocar professor Roberto Mattioli no LinkedIn, no Instagram. Tá como professor Roberto Mattioli. Roberto Mattioli, professor Roberto Mattioli, você vai colocar e vai me achar. E outra coisa, qualquer coisa, acessem o Pequenos em Foco aí, que tem as informações e a gente passa lá. É só buscar, você vai ver bastante coisa que a gente faz por aí, tem bastante no YouTube, tem vários vídeos, né? Tem vídeos de treinamento, tem vídeos de eu capotando em várias dunas por aí, que eu ponho tudo, eu gosto, é minha vida, cara. Tem uns vídeos de umas cestas de 3, uma cesta de trás da tabela lá, eu vejo, cara. É porque assim, eu me divirto, né? Minha vida, bom. Eu falo que a vida da gente, a gente não sabe o que vem depois, mas o que está sendo, o que está agora tem que ser vivido, né? Porque ela é linda, cara. Tem ela gente que fala assim para mim, você está casado há quantos anos? 47 anos. Pô, passa a fórmula mágica. Eu falei, não tem fórmula mágica, meu amigo. É que nem trabalho, né? Pô, você sempre trabalhou? Por que você teve sucesso na tua carreira profissional? Porque eu nunca fiz aquilo que eu não gosto, cara. Eu faço o que eu gosto. E eu gosto de vender, e vou só juntar o que ele está falando. Muita gente fala para mim assim, puxa, professor, eu queria fazer o que eu gosto. Eu falei, então faça o seguinte, comece a fazer muito bem o que você não gosta, muito bem, porque aí você vai fazer por menos tempo e vai fazer por mais tempo aquilo que você gosta. Verdade. Perfeito. É isso. Então, tá bom, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Obrigado a todos, Valeu, tá? valeu. Um abraço, Até gente. mais. Abraço.